o senhor da guerra canibal que lutava nu, o serial killer que intimidou até seus executores e a nazista que sentia prazer em torturas tão cruéis que até os guardas a temiam. E isso é só a ponta do iceberg da maldade. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar as 10 pessoas mais malignas que você nunca ouviu falar. Número 10. Isai Sagawa teve uma única vítima. Mas o como, o porquê e, especialmente, as consequências fazem com que ele seja inesquecível o suficiente para entrar nesta lista. Nasceu no Japão em 1949, criança pequena e doente, mas com vantagens por ser de família rica. Desde pequeno, ele não se conectava com outras crianças, pois tinha fantasias sexuais violentas. Mais especificamente, ele queria comê-las. Sagawa tentou, sem sucesso, cometer violência contra mulheres durante sua juventude. Mas devido ao seu porte físico pequeno, ele nunca conseguiu dominar ninguém. Mas tudo isso mudou quando ele se mudou para a França para frequentar a universidade e comprou um rifle para si mesmo. A vítima das fantasias distorcidas de Sagawa foi a estudante holandesa René Hartveld, que ele atraiu ao apartamento e matou com um tiro na cabeça. Sagawa desmaiou ao ver sangue. Ao recobrar a consciência, ele começou a cortar e comer partes do corpo dela em um frenesi. Ele foi preso ao tentar descartar o corpo em 2 malas e considerado insano criminalmente. Ele foi enviado de volta ao Japão, onde uma brecha legal e o dinheiro do papai o ajudaram a ficar livre. Ele virou uma celebridade sensacionalista. Participou de programas de televisão, escreveu livros e mangás sobre seus crimes, fez críticas gastronômicas e até atuou em um filme adulto. Quando morreu em 2022, passou décadas aproveitando e lucrando com a infâmia de seus piores atos. Mas Sagawa parece um feminista convicto, perto do nosso próximo psicopata obscuro, o número 9. Gary Heidnik inspirou Buffalo Bill, vilão de O Silêncio dos Inocentes. Mas a verdade é ainda mais perturbadora que a ficção. Heidnik capturou e torturou 6 mulheres em um buraco que cavou em seu porão, matando 2 delas. E as coisas que ele fez com suas vítimas são suficientes para te causar pesadelos. Quando criança, ele era um garoto incomumente inteligente, demonstrando aptidão para os estudos e se saindo bem nas provas. O problema era seu comportamento antissocial e desprezo pelas colegas de classe do sexo feminino. Ele as calava aos gritos e dizia que não eram dignas de falar com ele, mesmo quando tentavam conversar educadamente. Isso acabou sendo um prenúncio dos atos monstruosamente misóginos que ele cometeria mais tarde em sua vida. Tudo começou com o sequestro de mulheres inocentes por toda a Pensilvânia. Ele agredia e abusava das vítimas todos os dias, mantendo-as nuas, presas e algemadas. Uma das vítimas de Heidnik recordou o trauma de ser despida e levada ao porão, onde as outras 4 já estavam acorrentadas. O poço onde ele mantinha suas vítimas estava cheio de água e ligado a um fio elétrico. Assim, ele acionava um interruptor para dar choque elétrico em todas, mantendo-as com medo, obedientes e torturadas. Quando desobedeciam, ele as amordaçava e agredia. De acordo com uma das vítimas, ele queria usá-las como matrizes para criar uma raça perfeita de crianças. Quando uma das mulheres morreu devido a uma combinação de eletrocução, fome e tortura, ele fez as outras ajudarem a esquartejar o corpo. Após ser capturado, foi condenado à morte, sendo o último executado na Pensilvânia. Apesar de Gary Heidnik ser considerado um monstro pelo que fez às prisioneiras, nosso próximo monstro menos conhecido tinha mais do que um poço no porão. Ela tinha um verdadeiro campo de concentração de vítimas para torturar. Número 8. Ilse Koch, a loba da SS. Conhecida como assassina dos campos de concentração e bruxa de Buchenwald, Ilse Koch era esposa de Karl Otto Koch, comandante do campo de Buchenwald. Ela gostava de se envolver no trabalho do marido. Provavelmente não surpreende saber que os nazistas eram um tanto sexistas. Eles tinham ideias patriarcais sobre como o mundo deveria ser. Homens fazem tudo importante. Mulheres são donas de casa e cuidadoras. Ilse resolveu desafiar a tendência e romper o teto de vidro nazista, provando que podia ser tão cruel e sádica quanto os homens da SS. Ela era uma crente ferrenha nas ideologias racistas dos nazistas e se via como um exemplo perfeito de mulher ariana. Se forem verdadeiras as acusações da imprensa e de promotores, ela participava de espancamentos brutais de prisioneiros
e denunciava rapidamente qualquer indiscrição aos guardas da SS. Após o fim da guerra, Karl Otto foi condenado e executado por desviar fundos nazistas e assassinar 3 prisioneiros sem autorização. É chocante que os nazistas punissem isso, considerando que mais de 56 mil pessoas morreram no mesmo campo por fome, tortura, doenças e execuções. Ilse foi presa e acusada basicamente de todos os crimes que já mencionamos, pelos americanos, e acabou realizando sua própria execução em 1967. Mesmo assim, Ilse e Karl Otto ainda não chegam à depravação do próximo casal assassino assustador, número 7. Todos já ouvimos falar de um casal poderoso, uma dupla icônica que destaca o melhor de cada um. Mas Ian Brady e Mira Hindels são praticamente o oposto perfeito disso. Psicopatas sádicos que estimularam o pior um no outro. 5 jovens tiveram finais trágicos devido aos jogos cruéis que queriam jogar. Brady basicamente parecia ter nascido psicopata. Desde os 9 anos, ele torturava e matava animais, além de frequentar prisões e instituições. Ele era obcecado pelos crimes de guerra nazistas e pelas obras do Marquês de Sade, escritor francês que deu origem ao termo sadismo. Hindley era uma jovem aparentemente comum e sem graça para a maioria, mas já mostrava sinais de violência. Fora do trabalho entediante, ela praticava judô semanalmente, mas poucos queriam ser sua dupla. Ela sempre segurava um pouco forte demais e relutava em soltar. Quando se uniram em 1961, Hindley logo ficou sob o domínio de Brady. Ele a moldou em sua visão perfeita de uma mulher ariana e recitava em voz alta para ela detalhes das atrocidades nazistas. Após irem a cinemas adultos ver filmes pornográficos, Hindley comentou sobre Brady. Em pouco tempo, ele me convenceu de que Deus não existia. Ele poderia dizer que a Terra era plana ou que o Sol nascia no oeste, e eu acreditaria, tal era seu poder de persuasão. E então começaram os assassinatos. Movidos pela obsessão do assassinato perfeito, sequestravam vítimas de 10 anos, torturavam, abusavam e as matavam. Em um caso horrível, eles gravaram os últimos pedidos de uma de suas jovens vítimas em um gravador de rolo. Vários policiais e pessoas do júri no julgamento precisaram de terapia depois de ouvirem aquele áudio. Ouvir aquilo foi traumático. Os assassinos dos Moore eram monstros, mas ainda assim você os preferiria em um beco escuro do que nosso próximo exemplo de pura escuridão. Número 6. No início do século XX, Carl Panzram era um homem muito ocupado. Diga um crime e ele provavelmente cometeu. Assassinato em série, assassinato em massa, matança em surto, crimes sexuais, roubos e incêndios. Um trecho do diário dele no corredor da morte dá uma ideia da sua depravação. Na minha vida, eu matei 20, e uns seres humanos cometi milhares de arrombamentos, roubos, furtos, incêndios criminosos e, por último, mas não menos importante, cometi sodomia com mais de 1000 homens. Não sinto nenhum remorso. Panzram percorreu os Estados Unidos e a Angola portuguesa, torturando, matando e antagonizando quase todos que encontrava. Ele era um nihilista convicto, e a única coisa que parecia realmente valorizar era praticar a crueldade por pura maldade. Até ser preso e condenado à morte em 1930, quando estava na forca, ele cuspiu no rosto do carrasco antes que o capuz preto fosse colocado sobre sua cabeça. Perguntaram se ele tinha últimas palavras e ele respondeu: "Sim, apresse-se, eu mataria uma dúzia de homens enquanto vocês enrolam." Mas os crimes de Karl pareciam insignificantes perto das atrocidades desse próximo sujeito, que ainda saiu impune. Número 5. Joshua Blage é um pregador e filantropo liberiano conhecido por transmitir boas vibrações e mensagens de paz, fraternidade e amor. Você nunca imaginaria isso décadas atrás. Ele foi um senhor da guerra monstruoso na Primeira Guerra Civil da Libéria, responsável por cerca de 20.000 crimes de guerra. Antigamente, Blage era chamado de General Bunda Pelada, um guerrilheiro sedento de sangue que ia nu para a batalha. Por quê? Ele acreditava que os sacrifícios canibais diários o tornavam invisível e imune a balas. E também é uma tática de guerra bastante eficaz. Mesmo que você seja um lutador treinado, se alguém vier correndo na sua direção, balançando uma metralhadora em uma mão e um facão na outra, você provavelmente vai preferir cortar suas perdas e fugir.
Ele induzia seus soldados, na maioria menores, a frenesis violentos com cocaína e filmes de Jean-Claude Van Damme. Ele ensinava a eles que matar era apenas um jogo e os incentivava a serem o mais violentos possível. Ele os fazia usar máscaras de Halloween para assustar ainda mais os rivais. Alguns de seus contemporâneos adotaram nomes como General Rambo, Bin Laden e até General Satã. Ele admitiu tortura, mutilação, beber sangue, canibalismo e rituais sombrios. Mas ele tenta mudar de vida e se tornar religioso. Se ele merece perdão pelas coisas que fez, essa já é outra conversa. Josué Blage era um general temido, mas e se alguém tão sanguinário se tornasse presidente de um país inteiro, não só prefeito? Número 4. Em março de 2025, o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso por ordem do Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes contra a humanidade. Quando era prefeito de Davao, ele era chamado de exterminador por sua postura rígida contra o crime. Ou seja, ele andava de moto com uma jaqueta de couro, ameaçando as pessoas com uma arma. Ele viu um homem fumando em um bar proibido e o forçou a comer o cigarro sob ameaça de arma. Ele ameaçou comer os fígados dos inimigos com sal e vinagre. A situação ficou mais séria quando virou presidente. Ele fez da eliminação de traficantes e usuários de drogas um pilar de sua plataforma. O resultado foi basicamente a purga. Esquadrões da morte ao estilo filipino e vigilantes receberam permissão do governo para matar pessoas nas ruas. Bastava uma negação plausível para alegar que as vítimas tinham ligação com o tráfico de drogas. A purga matou milhares durante a presidência de Duterte. Ele foi acusado de contratar matadores, fornecer armas e prometer imunidade total pelos crimes cometidos por eles. Foi um período fascista de ilegalidade e violência para o povo filipino. Se você fosse inimigo político de Duterte, havia uma chance real de que você acabasse sendo encontrado morto, com algum parafernália de drogas plantada em seu corpo. Duterte não mostrou arrependimento ao ser preso, apenas disse que fez o necessário. Poucas coisas boas podem ser ditas sobre Rodrigo Duterte, mas ao menos ele não era o mago das trevas. O mesmo não se aplica ao próximo sujeito. Os ditadores do número 3 são um grupo bastante peculiar, mas poucos tinham o carisma insano e cru. François Duvalier, mais conhecido pelo apelido Papa-Doc Duvalier, se declarou presidente vitalício em seu país natal, o Haiti. E ele era um praticante ativo do voodoo, se inspirando no deus da morte do voodoo, Barão Samedi. E ele realmente mereceu essa associação por sua onda de crimes nacionais insana. Ao assumir o poder, ele prendeu e eliminou inimigos políticos com seu esquadrão da morte, o Tonton Macoute. Eles foram formados por sacerdotes de voodoo leais que estavam dispostos a usar sua magia. E, é claro, armas para fazer com que qualquer um que ousasse desafiar as vontades sombrias do sinistro presidente se submetesse. Ele afirmava ser imortal, invencível, imparável. Como todo esforço para destroná-lo falhou, parecia que ele estava certo. Ele realizava rituais sombrios com partes dos inimigos. Ele guardava uma cabeça decepada para rituais em seu armário. E Tonton Macoute, que agia como uma máfia do voodoo, torturava pessoas mergulhando-as em banheiras de ácido. Certa vez, quando Papa-Doc acreditou que um inimigo político havia virado um cachorro preto, ordenou a morte de todos os cachorros pretos do país para encontrá-lo. No país, todos temiam Papa-Doc, e seu culto à personalidade tornava a obediência a única opção. Quando ele morreu de ataque cardíaco em 1971, seu filho, que tinha o apelido de Baby Dog, assumiu o poder. Quando multidões enfurecidas depuseram-no e invadiram o túmulo de Papa-Doc, descobriram que não havia caixão, mas um truque mágico sinistro do presidente assassino do voodoo. Mas Papa-Doc parece um humanitário premiado quando você compara seus crimes aos horrores absolutos que foram cometidos pelo nosso próximo governante distorcido, o número 2. Pergunte a qualquer um que não esteja sentado em uma fortuna de plantação agora, e eles provavelmente vão concordar que o colonialismo foi um dos maiores males dos últimos séculos, e poucos foram tão cruéis e eficientes quanto o rei Leopoldo II da Bélgica, criador do chamado Estado Livre do Congo. Um nome que só faz sentido se visto como terror, morte e dor. Leopoldo governava o país como seu parque de diversões distorcido, lucrando com borracha e marfim, ao mesmo tempo que matava e mutilava os indígenas congoleses.
O regime costumava punir com amputações em pessoas de qualquer idade. Pessoas tinham mãos, pés ou membros cortados por irritar os ocupantes belgas, cujo critério era muito baixo para isso. Seu reinado provocou milhões de mortes no Congo. Foi tão brutal que, no fim, outros líderes europeus, adeptos do racismo e colonialismo, intervieram. Eles ordenaram que Leopoldo entregasse o controle do Estado Livre do Congo ao governo belga. A dimensão dos assassinatos do rei Leopoldo, em vez de ser apenas um parque de tortura, exploração e morte, é praticamente incomparável. Mas nosso vilão supremo, que você talvez nem conheça, o supera em um ponto. Nenhum crime foi tão repugnante quanto os dele. Número 1. Descubra a exceção mais assustadora à fama de que canadenses são sempre amigáveis. Roque Tirio era um excêntrico que desenvolveu um complexo de Deus relativamente cedo na vida. Ele levou um grupo de pessoas e seus filhos para o interior do Canadá, formando a seita apocalíptica Crianças do Formigueiro. Roque fez o que líderes de seitas costumam fazer. Ele dormia com várias mulheres, pegava dinheiro de todos e fazia os seguidores trabalharem na construção da cabana enquanto ele só bebia em casa. Com o avanço da seita, tudo ficou mais sombrio quando outra obsessão de Roque surgiu: cirurgia. Ele lia obsessivamente livros de cirurgia e mantinha uma coleção de instrumentos cirúrgicos improvisados, acreditando que Deus guiaria sua mão. Ele passou a fazer cirurgias em membros da seita, como castrações, amputações e remoção de partes dos intestinos, causando mortes lentas e dolorosas. As cirurgias e punições que ele impunha aos membros da seita tinham conotações sexuais violentas. Isso alimentava o lado sadomasoquista de Roque, que acabou saindo totalmente do controle. Os membros punidos da seita eram marcados a ferro e Roque, bêbado, cortava as áreas queimadas com facas sujas. Ele era um indivíduo cruel e irrepreensível que causou várias mortes. O reinado de terror acabou quando um membro mutilado da seita correu até a delegacia mais próxima. Tudo desmoronou. Roque morreu depois na prisão, esfaqueado pelo colega de cela. Quem diria que esse cara não seria uma boa companhia de cela? Você conheceu pessoas perversas esquecidas pela história, mas nem todos os atos sombrios foram de adultos. Veja as crianças mais perversas da história e descubra quão jovens alguns monstros eram, ou clique neste vídeo.